A paz do Senhor para a igreja. Este aqui é o capítulo 20. Eu vou explicar melhor a visão do capítulo 19. No capítulo 19. Quero ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Fim dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá então. Vamos aqui. O Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos estava subindo numa gigantesca labareda de fogo, e tinha um sol, como se fosse um sol. Deus estava dentro do sol, o Deus dos exércitos. O Espírito Santo tinha se transformado no Deus dos exércitos e estava vindo uma ira tremenda. Quando ele subiu e passou pelaquela parte 10% de Minas Gerais, que faz fronteira com a Bahia, e olhou para cima. Ele olhou para cima e veio de uma vez ali e passou pelaqueles 10% de onde é que estava lutando o anjo príncipe general das trevas contra o anjo príncipe general dos exércitos de Deus, dessa classe de anjo, leão, estrondo de trombeta. Era príncipe, mas príncipe dessa classe. E o outro era príncipe de anjos, dragão, serpente, que governava o Brasil. Então ele passou por ali primeiro e olhou para cima e subiu. Então você viu por quem primeiro que ele passou, né? Não esquece não. E aí ele pega e sobe, e no que ele vai subindo vem como fosse um sol, e o Deus dos exércitos estava lá dentro, e veio a labareda de fogo assim, ó, e pegou eu e a mão, uma labareda de fogo, tipo assim, o relâmpago saiu lá de Natal, passou quando chegou ali na Bahia, próximo ali de Minas Gerais, virou de uma vez assim, subiu. E eu estava ali no meio de Minas Gerais e me pegou ali, pegou eu e pegou a mão, pá, e subiu. E tinha um sol, como fosse um sol gigantesco na frente, e como fosse um relâmpago, foi milésimo de segundo assim. E me pegou eu e a mão e subiu, indo de encontro à Guiana Francesa. E eu tô indo aqui, ó, aqui tá o sol e o Deus dos exércitos dentro do sol, e eu estava aqui do lado, mas a mão, e tinha uma labareda que estava levando nós dois, e pá! E quando eu vi os exércitos, os 200 quilômetros de tropa, vindo da Guiana Francesa e se espalhando por todo o interior do Brasil, em ordem de batalha, para para se chocar contra as forças das trevas. E eu olhava para frente, à frente do estado de Goiás, e fazia a divisão todinha, a placa tectônica do Paraná, até chegar na Guiana Francesa. Uma gigantesca placa tectônica de dezenas e dezenas de quilômetros de altura. Ela pegava da Guiana Francesa até chegar no Paraná. Era uma gigantesca placa tectônica. Então você viu as duas forças. Essa saía do Paraná e chegava até na Guiana Francesa. E tinha outra, aliada também, que vinha de forças deslocadas do mundo inteiro, sob a liderança do príncipe dragão serpente, que estava na Guiana Francesa. Ela entrava por assim, ó, e entrava e ia lá pro interior do Brasil. Ela tinha uma correção permanente. Ela ia para o interior do Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. Aí quando ela chegava lá, ela pegava e vinha e se chocava contra as forças das trevas, para dar aquele impacto, para que a placa tectônica fizesse assim. Ela estava vindo tudo de lá.
E aí Deus, o Deus dos exércitos, estava indo de encontro lá naquela região. E estava numa ira tremenda. E eu estava assim, quando eu olhava, era o Deus dos exércitos. Eu, meu Deus do céu, aquela coisa tremenda. E o tempo, ai meu Deus, o tempo, era me discernir do tempo. O dia da ira do Deus dos exércitos chegou. Quem vai poder resistir? O tempo, o deserto, tudo que você imagina que está naquela dimensão, na dimensão da terra devastada e vazia. Só que fazia ligação, atingia tanto aqui em cima quanto na terra. Eu estava no mundo espiritual. E eu estava vendo o mundo espiritual. Eu estava por cima aqui, só que eu via o mundo, eu via o invisível, eu via o mundo espiritual, eu via a outra terra. Estava tudo aqui, eu estava vendo tudo. E aí o que acontece? Todo tempo, é o dia do juízo, o dia da ira de Deus, é o dia da ira de Deus. E Deus vinha aquela ira tremenda, aquela ira tremenda. E eu estava aqui do lado, aqui, ó. Eu estava aqui do lado e vendo. E aquela coisa tremenda, o Deus dos exércitos, pá, subindo assim. E ele olhava, gente do céu, não tem esse pastor, o pastor Silas Malafaia aí, bom, o que eu vi foi que ele profetizou, e toda a igreja do Brasil profetizou. Deus estava lá no canto, estava lá em paz. A oração, a guerra estava travada, a igreja do Brasil tudo orando, a igreja do Brasil tudo orando. Essa oração, ela é desde 2013, é uma guerra que desde 2013, a oração da igreja, ela viaja o tempo, profetizada lá em Brasília, no dia que esse pastor Silas Malafaia estava lá, ele mais um deputado estava lá, o deputado virou presidente. Então vem desde aquele tempo. E agora Deus vai tomar cartas agora, e aí Deus, ele estava tranquilo lá, a oração da igreja foi perturbando a Deus, e Deus se armou para a guerra e vem numa ira, e ele vem tomar cartas. Gente, quando Deus apareceu assim, ó, todo armado, eu via ele, todo armado, e ele estava numa ira tremenda. Eu quero saber quem que é o cara, quem que é o valente aqui, quem que é o valente, quem que é o cara do pedaço. Deus, ele corre para cima do orgulhoso, do soberbo. E a soberba, Deus queria saber quem que é o cara, quem que é o valente. Quem é o valente é ele. Não existe valente, não. Quem é o valente é Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém, seja quem for. E ele veio para tomar cartas e vinha numa ira tremenda, era numa ira tremenda. E eu estou aqui, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, é o Deus dos exércitos, vai estourar tudo agora. Aí você pensa, vai entrar em guerra agora. Entrar em guerra, meu amigo, quando o Deus dos exércitos ele entra em ação, quando você vê eles, você pensa que vai acabar é tudo, vai se acabar é tudo. E ele está vindo, daqui a pouco ele chega. O Deus dos exércitos chega bem na fronteira, uns 20 quilômetros antes de chegar na fronteira com a Guiana Francesa. E ele se coloca aqui, ó, atrás dele estava vindo a concentração de tropas. A concentração de tropas, vamos supor, nós está aqui está a Guiana Francesa. A placa tectônica ficou bem aqui na frente de Deus. Ela morria aqui. Até chegar aqui era 20 quilômetros. Essa placa tectônica aqui protegia as forças das trevas que entrava da Guiana Francesa, vinha de várias potestades do ar do mundo inteiro. Então essas forças das trevas protegia as forças que vinham do mundo inteiro para entrar pela Guiana Francesa, vinha aqui, ia passar nas costas de Deus. Tinha uns 20 quilômetros distante das costas de Deus, e a placa tectônica tinha uns 20 quilômetros das costas, da frente de Deus aqui. E nós estávamos a uns 20 quilômetros da fronteira. E eu olhava para baixo assim, eu via a mata e os exércitos entrando, os exércitos na mata, as forças
das trevas que também entravam por terra, que entravam pela Guiana Francesa, pelo Brasil, para todo o Brasil, fazia a mesma trajetória, e até beirando Mato Grosso com os outros países da América do Sul, e chegava Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, chegava no Paraná e vinham de uma vez correndo e se chocavam contra as forças terrestres das trevas para impedir as forças de Deus. Essa placa tectônica aqui era para impedir que as forças de Deus passassem e fechassem a abertura, que tinha um portão de 200 quilômetros da Guiana Francesa ali até chegar no Suriname. Era 200 quilômetros que essa placa tectônica que protegia, para não deixar os anjos de Deus entrar e tampar a abertura. E aí Deus pega e chega lá na hora, assim. E quando Deus, a labareda de fogo me levou, e aí a mão estava me levando, tinha uma mão, né, a mão de um anjo. E aí eu vi, quando eu olhei para a bola de fogo, meu Deus do céu, quando eu olhei para a bola de fogo assim, não tem as tropas que vinham da Guiana Francesa, irmão do céu, atrás eu vi a gigantesca bola de fogo. Bom, se eu olhei, eu estou aqui, a bola de fogo era muito grande. Eu olhei para a bola de fogo, gente do céu, não tem as tropas que estavam atrás de Deus, que eu falei para vocês que vinha da Guiana Francesa, eu vi só um estouro atrás e grito para todo lado. E grito, estourou tudo. E a fronteira com a Guiana Francesa, o brado de terror e de choro foi maior na fronteira, por dentro da Guiana Francesa, porque o desespero que eles viram, a destruição das tropas deles. E aí daqui a pouco eu estou olhando para... Aí você entendeu, né? Estourou tudo atrás das costas de Deus aqui, os exércitos foram tudo estourados. Eles não entravam pela Guiana Francesa. Eu escutei o brado deles na fronteira com a Guiana Francesa. Eles parou na hora, o estouro que deu nas tropas deles. Eles ficaram tudo morrendo de medo, estourou tudo. Nem foi permitido eu ver, eu escutei só um estouro. E as tropas que ainda não tinham entrado, escaparam, né? Porque estourou tudo para trás ali. E aí eu estou aqui, aí tem a placa tectônica aqui, né? Aí daqui a pouco eu peguei e fui permitido olhar para dentro da bola de fogo. E daqui a pouco eu vi só a cabeça assim, ó. Era uma gigante, parecendo um sol. Aí de dentro assim eu vi o ser, o Deus dos exércitos. A cabeça, Deus só para... Era fogo. Só que lá dentro tinha a face de Deus. Aí a face era um ser, uma pessoa, só que estava dentro de um, tipo um sol. Ele ser é um ser normal, só que todo de blindado. Deus é uma pessoa. Deus não é energia positiva, não. Deus é uma pessoa. Tem braço, tem perna, tem mãos. Entendeu? Estava todo blindado, todo armado para a guerra. E aí ele pegou e fez assim, ó. Tá o fogo aqui, aí só fez assim, ó, olhou para concentração de tropas, olhou para a gigantesca placa tectônica, ele só fez só assim, ó, olhou assim, ó, aqui tá a placa, faz de conta que aqui tá a placa tectônica, Deus só fez só assim, ó, olhou assim, correu o olho, só correu o olho, gente, Deus correu o olho sério, e ali que foi me discernido na hora. Deus correu o olho sério, mas com, como é que fala, níveis de ira. Porque se Deus usar a ira dele, estoura é tudo. Então Deus, ele calibrou a ira dele para não arrebentar todo mundo ali. Daqui a pouco Deus só olhou assim, ó. Aqui está a gigantesca. Correu o olho assim, ó. Olhou sério, o Deus dos exércitos. Olhou sério assim, ó. Só olhou. No que ele olhou, gente, o terror pegou. O terror pegou as tropas. Terror. Foi me discernido. Foi me discernido na hora assim. O terror de Deus pegou as tropas das trevas. E daqui a pouco o terror pegou e aquela coisa foi me discernido na hora, né? Aí daqui a pouco eu estou vendo aquilo e eu tenho que falar aqui, só que eu estou vendo a coisa, só que a coisa ela é tão tremenda, gente, é o Deus, você pensa que vai acabar, é tudo. Eu estou aqui, meu Deus do céu, o Deus dos exércitos está aqui, eu virei para cá, o Deus dos exércitos está aqui como fosse um sol.
E você acha que todo mundo está vendo Deus? Aí daqui a pouco o terror pegou. Aí eu tô vendo aquilo e o terror estava tão grande aqui, eu achando que ia estourar tudo. E o tempo, eu estava aterrorizado. O tempo estava aterrorizado, não tem o tempo. O tempo, esse tempo aqui eu estava vendo ele, tem cor, tem tudo e tem voz. O tempo da terra devastada e vazia. O mundo espiritual que eu estou falando, eu via tudo. E eu falo, bom, eu estava vendo lá assim, né? A imagem, tudo, estou falando o tempo, porque saía da terra devastada e vazia e se unia com essa terra aqui, e o tempo se tornou um só que eu estava vendo o invisível, aquilo que está além. E aí o tempo todo, ai meu Deus, é o Deus dos exércitos. E o território todinho sabia que ele era o Deus dos exércitos. Ele está acima de tudo no que se chama a área da guerra. Ele é que é o Senhor da guerra. E ele só olhou. Aí daqui a pouco, meu Deus do céu, só que eu tinha que falar. E Deus falou, olha aí, olha o que eu estou te mostrando para você aí. E eu, meu Deus, e eu olhava. Daqui a pouco, aí eu estou contando agora a guerra, eu tenho que falar a guerra, né? Aí tinha, eu falei para você que tinha a placa tectônica, 600 quilômetros entrando do céu, aí passava pelo mar e invadia o Brasil da fronteira entre Amapá, a fronteira norte do Amapá, aquela fronteira norte todinha ali entre Amapá e Guiana Francesa, ali do rio Oiapoque, não tem o rio Oiapoque ali? Toda aquela região foi tomada pelos exércitos de Deus. Aí ela descia, passava pelo Tocantins, pelo Nordeste, e chegava até em São Paulo. Porque isso aqui que eu estou falando é os exércitos de Deus. Aproximadamente 600 quilômetros de largura, e pegava de São Paulo, passava pelo Nordeste, pela região amazônica, e ia acabar lá na fronteira entre Amapá e Guiana Francesa, a fronteira norte, aquela aqui do rio Oiapoque ali. E do lado de cá, próximo da fronteira entre Guiana Francesa e Suriname, tinha 2.000 quilômetros de largura, a outra placa tectônica dos exércitos das trevas. Do lado de Deus era 200 milhões de anjos, do lado das trevas era 6 bilhões de anjos, e pegava dali, da fronteira com a Guiana Francesa, e passava pela região amazônica, Nordeste, passava por Goiás, fronteira com Minas Gerais, circunvizinhava São Paulo pelo Paraná e até no mar. Era 2.000 quilômetros de largura e vários quilômetros de altura. E também os anjos de Deus também tinham vários quilômetros de altura. Era muito exército, era anjo em cima de anjo. Essa placa tectônica que eu falei, porque faz fronteira com a Guiana Francesa, ela protegia 200 quilômetros ali. Ela tinha que deixar um espaço de 200 quilômetros entre Guiana Francesa e Suriname, porque era ali que ela protegia os exércitos para entrar da potestade do lado do mundo todinho, que passava pela Guiana Francesa e invadia o Brasil, entrava no interior do Brasil e vinha assim. Foi essa que foi destruída. Só de Deus chegar aqui, estourou tudo para trás. E aí, o terror pegou as tropas. E aí a guerra, eu tenho que falar aqui, a guerra continuando. Daqui a pouco eu vi, não tem, foi isso que eu não expliquei melhor no 19. Não tem as duas placas tectônicas, fazia ali, ó, divisão, 600 quilômetros de largura dos Anjos de Deus, e de São Paulo até Guiana Francesa o comprimento, e do lado dos Anjos das Trevas, 2.000 quilômetros de largura, e do Paraná, fazendo fronteira, o embate com as forças de Deus, passando pelo Nordeste, região amazônica, e morria bem ali na fronteira com a Guiana Francesa, e deixava um espaço de 200 quilômetros, até chegar no Suriname ali, para as forças das trevas entrarem. Então o grosso das tropas estava ali, 600 quilômetros das forças de Deus de cá, do lado do mar ali, entrando o litoral, uns 600 quilômetros adentro do litoral do Nordeste, e
e do lado dos anjos das trevas 2.000 quilômetros. Só que você tem que sempre lembrar que a região sudeste ela foi tomada de assalto. Toda a região sudeste, com exceção de 10% de Minas Gerais. Fronteira norte com a Bahia. Então toda a região sudeste tinha sido tomada de assalto dos anjos de Deus. A guerra está acontecendo, só que a região sudeste tinha sido tomada bem antes. Então a guerra mesmo estava acontecendo na fronteira entre a região sudeste e os outros estados, porque a região sudeste tinha sido tomada, enquanto que o nordeste e a região amazônica estava sendo em disputa, e já a região sudeste tinha sido tomada, com exceção de 10% de Minas Gerais, fronteira norte com a Bahia, e 10% da fronteira entre Minas Gerais e Goiás, aquela ponta ali de Minas Gerais que desce para o sul do Brasil. Essa região de 600 quilômetros das tropas dos exércitos de Deus, o que foi que aconteceu? Os anjos de Deus fizeram uma técnica de guerra, uma estratégia de guerra. Vamos supor que tem 600 quilômetros de largura. O que foi que os anjos de Deus fizeram? Eles pegaram dali da Bahia, eles pegaram ali, vamos supor, tem 600 quilômetros, eles tiraram daquela região ali, ao invés de ser 600 quilômetros de tropa, eles pegaram desde a Bahia ali, aquelas primeiras tropas do mar, não tem aquelas tropas do mar, que eu falei para você que elas entraram para dentro do litoral, era 600 quilômetros, eles pegaram como fosse assim, 300 quilômetros só de tropa de largura. Aqui está as tropas, vamos supor, aqui está as tropas, aqui fica melhor, vamos explicar para você aqui. Aqui, faz de conta que da Guiana Francesa até a Bahia aqui, ou até São Paulo, né? Isso aqui é 600 quilômetros. Aí você tem que imaginar aqui 600 quilômetros de tropa. Aí faz de conta que aqui está a Guiana Francesa, e bem aqui na ponta está São Paulo. Isso aqui tudinho que eu estou falando para você aqui é os 600 quilômetros. Aqui na ponta está São Paulo, e aqui do outro lado aqui está a Guiana Francesa. E essa parte aqui é 600 quilômetros. Eles tiraram 300 quilômetros de tropa e foram tudo lá para a Guiana Francesa. Deslocaram as tropas. Era 600 quilômetros de tropa. Os exércitos de Deus deslocaram 300 quilômetros de tropa e numa rapidez tremenda. Tudo assim, 300 quilômetros. Ficou 200 quilômetros de placa tectônica, 300 quilômetros de largura de tropa, num movimento de velocidade de guerra sem precedente. Deslocaram as tropas lá para a fronteira com a Guiana Francesa, para ajudar as tropas de Deus numa ofensiva naquela região ali. Não tem os 20 quilômetros que faltava para chegar na fronteira com a Guiana Francesa ali, eles concentraram para ajudar as tropas de Deus bem ali numa ofensiva geral naquela região, num ponto. Os anjos de Deus escolheram um ponto. E aí, no que eles fizeram isso, eles fizeram esse movimento, as tropas das forças das trevas, de estratégia, viu o movimento das tropas de Deus, só que o movimento das tropas de Deus foi muito rápido. Os estrategistas das forças das trevas, quando viram aquilo, eles bradaram, e aí os 2.000 quilômetros que pegava do Paraná até chegar na Guiana Francesa, também é a mesma coisa. Aqui está a Guiana Francesa, aqui está o Paraná. Eles fizeram a mesma coisa que os anjos de Deus fizeram. Eles deslocaram, vou colocar aqui, 1.000 ou 1.200 quilômetros só de tropa, e ficou só isso aqui, né? Ficou a placa tectônica. Eles deslocaram 1.200 quilômetros de tropa, tudinho para lá. E ficou as duas placas tectônicas ainda. Só que agora ficou com menos soldado, né? Um ficou com 800 quilômetros de largura e o outro ficou com 200 quilômetros de largura. 800 quilômetros contra 200 quilômetros de largura. E o grosso da tropa, tudo correndo para lá. Foi tudo correndo para lá, aquela multidão de gente. Só que no que eles estão indo,
a ofensiva de Deus das tropas, as tropas, antes dessas forças todas chegarem lá, tanto de Deus quanto a dos anjos do diabo, antes delas chegarem lá, as forças de Deus pegaram mais força e estavam fazendo pressão em cima daquela região. E ela começou a ruir. E aí os exércitos, eu não falei para você que tinha mais de 100 tipos de elites de anjo, anjo mais pequeno, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Aí o terror de Deus pegou ali, e eu vi aqueles milhares correndo, milhares fugindo, os mais covardes começou a fugir, foi fugindo aos milhares. E no que eles foi fugindo aos milhares, a gigantesca placa tectônica começou a se emborcar. No que ela começou a se emborcar para cair, e eu vi aquela fugindo, aqueles milhares, milhões e milhões de anjos menores, anjos de elite menores, sem ser os anjos dragões serpentes. E aí os mais valentes, os anjos dragões serpentes, que faziam aquela proteção, eles foram deslocar das tropas os mais valentes, os mais aguerridos, para aquela região para enfrentar os anjos, porque saber quem estava lá também eram os mais valentes. E eles foram transferidos aquela multidão, movimento de tropas, indo tudo para lá, para aquela região, lá onde é que Deus estava. E a coisa aconteceu bem, você viu onde é que Deus estava? Foi onde é que Deus chegou, que a ofensiva foi maior. E quem via Deus? Quando vem a sua vitória, você vê Deus literalmente? Você acha que estava vendo Deus? Você viu quem é que dá a vitória? Onde é que estava sendo, que a placa estava sendo ruída? Na região onde é que estava Deus. Onde é que foi que os anjos encontraram a força ali e tudo mais? Naquela região. Você vê quem dá a vitória é Deus. E aí a gigantesca placa tectônica começou a ruir. E nisso os anjos de Deus chegaram primeiro a concentrar 300 quilômetros de tropas que vieram de São Paulo, de fazer toda a divisão. 600 quilômetros pegaram 300 quilômetros ali, ficou 200 quilômetros aqui de forças, e a outra de 300 quilômetros, era 600 quilômetros. Deixaram ali 300 quilômetros de tropa e pegaram 300 quilômetros de tropa de largura e foram tudo para lá, aquela concentração todinha foi tudo para lá. E ficou 300 quilômetros aqui, e as forças das trevas fez o mesmo. Elas deixaram 800 quilômetros de tropa da Guiana Francesa até chegar no Paraná, e levaram aquela multidão de exércitos para lá, movimentação. Você sabe que movimentação leva tempo e tudo mais. Aquela multidão de exércitos para lá também. E nisso está aqueles milhões fugindo, milhões de exércitos mais covardes. Só que as tropas mais valentes, dragões, serpentes, foi para lá. E no que eles chegaram assim, quando eles estavam chegando, as forças, as tropas das trevas, quando eles começaram a chegar e começou a fazer o movimento, eles estavam fazendo uma construção de defesa, de guerra, da mesma forma que os anjos de Deus já estavam mais adiantados. Porque os anjos de Deus foram mais rápidos, foram os anjos de Deus que é a tropa da ofensiva. E os anjos de Deus pegaram e fizeram como fosse uma caixa de maribondo. Não tem uma caixa de maribondo? Os anjos de Deus fizeram como fosse uma caixa de maribondo, do tamanho do Maranhão. Ela ficava suspensa no ar. Ela ficava suspensa no ar, acima das nuvens. E aí, os anjos das trevas fizeram também, que era bem maior, né, o número deles, fizeram também, começaram a construir uma gigantesca caixa de maribondo, também gigantesca. Ela chegava próximo às águas de cima, presa, né? As águas estão aqui, aí essa caixa de maribondo subia assim, ó, a formação dos anjos das trevas, fizeram como se fosse uma gigantesca caixa de maribondo, do tamanho, a espessura dela, eu estava assim, distante aqui, eu estava aqui na fronteira com a Guiana Francesa. Eu vi aquela gigantesca caixa de maribondo. Ela era maior do que o estado do Pará, só que você tem que ver ela assim, ela estava suspensa como se fosse uma caixa de maribondo, como se fosse um ovo gigantesco, todo escuro. E no que ela se formou, as forças das trevas se formou para o combate. E aí a placa tectônica está aqui, só que a placa tectônica ficou em 800 quilômetros de largura. E a outra placa tectônica dos exércitos de Deus ficou em 300 quilômetros, pegando ali da Guiana Francesa até chegar em São Paulo. E já as forças das trevas, 800 quilômetros de largura da Guiana Francesa até chegar
no Paraná, as duas também brigando. Só que agora o terror pegou, foi todo mundo e estava tudo sendo abalado. Só que o lugar mais crucial era na região da Guiana Francesa, onde é que Deus estava ali. Só que Deus correu o olho, foi em tudo, então estava tudo sendo abalado. Só que o lugar principal, onde é que Deus estava ali. E aí, quando essa gigantesca, tipo, caixa de marimbondo se formou, aí você pensa assim, então agora as duas forças vão se chocar igual a placa tectônica. Só que quando as forças das trevas fizeram aquela, você viu que as forças de Deus foi mais rápido, foi ela que está na ofensiva. Então as forças das trevas foi fazer igual. Quando elas terminaram de fazer toda aquela construção, a gigantesca caixa de marimbondo era maior do que o estado do Pará, só que ela era suspensa nas nuvens, e ela subia, você via assim, ó, como fosse um gigantesco caixa de marimbondo, e você olhava ela nas alturas, ela ficou agora comprida, ficou parecendo um ovo, ou então a caixa de marimbondo, chegava nas alturas, próximo das águas, que dava direção às águas de cima. E aí na hora você pensa assim, não, então as duas agora vai se chocar. Não, o que foi que aconteceu? Quando ela estava já assim, aí você pensa, agora as duas vão se... Na hora, os exércitos de Deus, numa estratégia de manobra de guerra espetacular, eles se transformaram, os exércitos de Deus caiu de uma vez assim, em formação de batalha, e virou tipo uma lança, ou então tipo uma espada, se transformou rapidão numa espada. Tropas de exército, estou falando em transformação, estou falando que eles viraram flecha não, estou falando que eles viraram espada não, estou falando que na formação de guerra eles viraram uma flecha ou uma espada, semelhante a uma espada, e veio de uma vez, e entrou de uma vez dentro da gigantesca formação de batalha semelhante a uma caixa de marimbondo das forças das trevas. E eles concentraram num ponto, porque era muito gigante, então eles concentraram num ponto só e entrou de uma vez. O exército entrou como fosse uma faca, tinha entrado lá dentro. E entrou, os exércitos de Deus entrou lá dentro. Esse exército que viraram essa como fosse uma caixa de marimbondo, do tamanho do Maranhão. Esse exército. E o outro exército que virou, essa outra concentração de tropas, era os exércitos das trevas, que foi mandado para lá e virou gigantesca caixa de marimbondo, semelhante a uma caixa de marimbondo. Só que eles não deram tempo de se transformar igual os anjos de Deus. Quando eles já estavam prontos aqui, pensou que ia ser a guerra normal, os anjos de Deus, numa estratégia de manobra de guerra, eles viraram uma flecha e entrou de uma vez. E entrou lá dentro, foi me discernido. E a bagaceira começou, gente do céu, e eu estou vendo aquilo, e eu vi que dentro da placa, dentro desse gigantesca caixa de marimbondo, você já viu quando você pega assim, você fura, ou então você coloca, quando uma coisa está ruim, você vê que ela começa a explodir para todo lado assim, e aparecer luz, né? Os exércitos, o fogo dos exércitos de Deus tinha entrado lá dentro, e a guerra estava sendo lá dentro dessa gigantesca estrutura. E começou a explodir para todo lado assim, ó, explodir, luz começou a sair para todo lado assim. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e aquela coisa tremenda. Daqui a pouco, e o terror, eu estou contando aqui para você, só que a coisa é tremenda, gente, é o final de tudo. Daqui a pouco não tem aquele surfista, não tem um surfista quando ele pega a onda, uma onda gigante assim, começa a cair as ondas aqui, não tem? Quando o surfista pega assim, e ele pega uma onda gigante, e ele começa a andar assim, ele vai passando e as ondas vai caindo assim, ó. Ele vai passando assim, e as ondas vai caindo aqui, e ele vai indo, e as ondas vai caindo atrás dele, né? Daqui a pouco, Deus só me pegou aqui, ó, pá, a mão, né? A mão, só sei que me pegou assim, e me transportou assim numa velocidade tremenda. E eu vi, não tem a placa tectônica, que eu falei para você que pegava de Minas Gerais até chegar, pegava da Guiana Francesa até chegar no Pará. Gente do céu, aquela gigantesca placa tectônica, ela veio abaixo, ela começou a vir abaixo, e eu fui indo assim em velocidade e olhando, eu da Guiana Francesa,
a mão me levando assim, velocidade tremenda. Eu passando, beirando a placa tectônica, e eu vi a placa tectônica caindo sobre mim assim, ó. Ela parecia que ia cair sobre mim, igual um surfista. Eu estava beirando ela vinha, era o exército das trevas vindo tudo abaixo. E os exércitos de Deus pressionando ali, e eu olhava para cima, e aquela labareda de fogo da glória dos exércitos de Deus, aquele fogo lá em cima, porque era uma nuvem, era uma fumaça escura, com fogo vermelho das forças das trevas, e já da parte de Deus, era um fogo glorioso, que brilhava, e ele brilhou acima da placa tectônica, a ofensiva, e a placa tectônica veio abaixo. Só que Deus me lançou da Guiana Francesa assim, e eu passando como fosse um surfista beirando essa gigantesca placa tectônica, e eu olhava para trás assim, e eu via ela caindo. Eu via ela caindo assim, ó, eu estou passando aqui, ó, e ela veio, onde é que eu passava? Quando eu olhava para trás, ela caía assim, ó, eu estou falando placa tectônica de vários quilômetros de altura. Ela vinha para trás, ela caía assim, ó, eu ia passando assim, ó, como fosse um surfista, e ela vinha caindo atrás, como fosse onda, veio tudo abaixo. Só que ela vinha abaixo e eu ia, onde é que eu passava, ela estava em ordem, ela estava caindo. Só que quando eu passava por ela vinha abaixo. E os exércitos de Deus voando na garganta dos anjos, das trevas. E eu passando, eu passei pelo Pará, a placa tectônica caindo. Ela só caía quando eu passava por ela aqui, ela estava ruindo. Deus me colocou perto dela assim, como fosse um surfista, perto dela assim, e ela vinha caindo, ela vinha emborcando. Quando eu passava por ela caía. E foi caindo, de vários quilômetros de altura. Era os exércitos caindo. Era a concentração de tropas, foi pressionada pelos exércitos de Deus, e foi caindo. E foi caindo, e eu fui passando. Passei pelo Pará, passei passei pelo Maranhão, e a placa tectônica caindo atrás de mim. Eu passava como se fosse um surfista, e ela caindo, bem, e eu que nem um surfista. Você está entendendo aqui? Se eu falei surfista, então você está entendendo agora que a placa tectônica, as ondas do mar, é a placa tectônica caindo, era a concentração de forças caindo. E eu estou passando e ela está caindo, só que ela caía atrás de mim, eu passava por ela assim e ela vinha caindo. E na minha frente ela estava em ordem, mas estava emborcando. Quando eu passava por ela caía atrás de mim, aos milhares caindo. Aí eu passei por Tocantins nas formações das tropas e mais uma vez eu via caindo. Daqui a pouco eu passei, entrei para dentro do Nordeste, fui passando pelos estados do Nordeste e eu vi ela caindo, até ela chegar no Paraná. Ela caiu toda e os exércitos de Deus voando na garganta dos anjos. Daqui a pouco Deus pegou e me voltou para lá, e só que ela está caindo, eu estou vendo ela caindo. E aí na mesma hora Deus pega e me transporta de volta lá para essa gigantesca, como fosse uma caixa de maribondo. No que eu cheguei nessa gigantesca caixa de maribondo, Deus pega e me transporta para dentro da caixa de maribondo, para dentro da gigantesca concentração de tropas, que era maior do que o estado do Pará e estava suspensa no ar. Ela começava nas nuvens ali, e ela subia as nuvens e chegava próximo das águas. Ela veio como se fosse um formato de um ovo, ou então de uma caixa de maribondo. E você olhava para ela assim, a extensão dela, pegava um pedaço o tamanho dela, pegava ali do Pará, do Amapá, perto ali do Maranhão, Tocantins, só que ela era gigantesca. Estou falando a espessura dela para você ver a dimensão da grandeza dela, que era oval, subia para cima. Ela estava suspensa em cima do Pará. E aí Deus pegou e me transporta para dentro, lá para o quartel-general das forças das trevas, o mesmo lugar que foi decidido matar o anjo que Deus ia dar poder para ele. O anjo, e que foi decidido a morte do anjo, e consequentemente era um sinal da morte do que Deus ia levantar o príncipe dessa nação, o presidente. E Deus me transporta lá para dentro. No que eu cheguei lá assim, tinha uma abertura dentro dessa concentração de tropas, para que você entenda, não tem a cidade de São Paulo, para que você entenda.
Dentro dessa abertura de concentração de tropas, tinha uma abertura do tamanho da cidade de São Paulo. Aí ela tinha a abertura aqui e tinha uma certa altura, para que você entenda, próximo dessas nuvens mais baixas. Eu estou falando para que você tenha uma imagem dessa abertura, da dimensão do tamanho dela e da abertura suspensa que tinha em cima. Era como se fosse cheio de demônios, cheio de anjos protegendo. Era uma estrutura bem titânica mesmo, para não deixar ninguém entrar. E eram os anjos valentes que estavam lá dentro, tá protegendo, como fosse segurança, protegendo os estrategistas. E bem na mesa assim, tinha uma gigantesca mesona escura. E lá estavam os comandantes das forças das trevas, os estrategistas das forças das trevas. Aí estava com os pergaminhos aqui. Aí eles aqui, ó, aqui vai, aqui não vai, aqui dá certo, aqui não dá certo, aqui não sei o que, eles estão, a ofensiva entrou aqui, agora nós temos que parar isso aqui, vamos aqui. E aí o que aconteceu? Deus pega e me dispara lá para, eu tô lá, aí Deus pega e me tira e me coloca por fora assim, e não esquece não, Deus dos exércitos está aqui. Aí você pensa, ô glória, ô glória, ô glória, meu amigo, eu pensei que estourar era tudo, eu pensei que nem eu ia escapar. É do Deus dos exércitos que está ali, você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Você vai ver, olha o anjo aí, irmão, olha o anjo aí, olha Deus aí na sua vida. Você vai ver o que eu vou falar lá na frente lá. Você lembra do vídeo que eu falei lá que a covardia quase chegou? Você vai ver. Não dá glória a Jesus não. Não tenha Deus como seu Senhor não. Negócio de olha o anjo aí. Quanto mais você falar em Deus, quanto mais você falar em Jesus, mais Deus envia os anjos para te ajudar. Agora vai, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. Você vai ver o que vai acontecer lá na frente, lá no seu olha o anjo aí. Olha Deus aí. Daqui a pouco eu tô lá assim, eu escutei só o estrondo. Eu não falei para você que a placa tectônica estava ruindo todinha. Essa placa tectônica, para que você entenda, eu não falei para você que eu estava passando como fosse um surfista. Deus me pegou assim, me transportou. Pá! E eu fui viajando assim, ó, pelos estados assim, a placa tectônica caindo atrás de mim assim, eu parecendo um surfista, eu passando assim, e a mão me levando, e a placa tectônica veio abaixo. Na minha frente ela estava em ordem, estava ruindo. Quando eu passava por ela parecia ondas caindo assim, e eu olhava para trás, ela estava vindo caindo desde lá da Guiana Francesa e passando pelos estados. E onde é que eu passava, eu olhava para frente, ela estava ruindo, por causa da pressão dos anjos. E quando eu passava por ela, ela vinha abaixo. E aí eu estou assim pro lado de fora aqui, aí daqui a pouco eu escutei só um estrondo. Aonde foi que Deus passou primeiro? Não foi por Minas Gerais? Por Minas Gerais. Eu escutei isso. E quem estava brigando lá em Minas Gerais? O anjo dragão, serpente, príncipe contra o anjo leão, estrondo de trombeta, príncipe dos exércitos de Deus. Dessa classe de anjos. Eu escutei só um estrondo assim, ó, bah! Atingiu toda a região nordeste e a região amazônica, um estrondo. Era a voz do anjo dragão serpente, e ele bradava, retirada, 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 salve-se quem puder. Irmão do céu, quando ele bradou, aí eu falei não tem a placa tectônica. Não tem a hora quando está caindo aquele tanto assim, para que você lembre do que foi que aconteceu. Você já assistiu aquele filme 300? Até que quando chega as tropas assim, e tem um monte eles chegam parecendo uma parede, e daqui a pouco cai aquele tanto de mortos em cima dele. No filme 300, você já viu? Que tem cheio de mortos assim, aí daqui a pouco chega as tropas lá da Pérsia, e daqui a pouco aquele tanto de mortos cai para cima deles. Só que agora você tem que imaginar uma gigantesca placa tectônica de vários quilômetros de altura. Caiu tudo assim. E o desespero, os que estavam embaixo tentavam fugir, mas a placa tectônica caiu em cima deles. E eles tentando se negar ali da queda dos demônios que estavam em cima. Eles tentando fugir, negar. E os anjos de Deus, a labareda de fogo da glória que estava nos anjos de Deus, eu via que os anjos de Deus estavam chegando em cima assim. A pressão, aqui está a placa tectônica, aqui está os anjos de Deus. Aí como que ela foi ruindo, a glória e o fogo dos anjos de Deus foi, eu estava lá embaixo,
eu vi a glória e o fogo dos anjos de Deus brilhando aqui em cima. E daqui a pouco os anjos de Deus mergulhavam assim e pegavam os anjos que estavam fugindo, e pegava que nem relâmpago, igual o leão voando nas gargantas dos anjos das trevas, nos anjos, dragões, serpentes. Entendeu, né? Como fosse, quando caiu, parece aquela imagem dos 300 lá do filme 300, que cai tanto de mortos em cima das forças da Pérsia. E aí Deus pegou e me trouxe, me levou de volta lá para a fronteira com a Guiana Francesa. E eu tô vendo aquela gigantesca tipo caixa de maribondo, maior do que o estado do Pará, suspensa nas nuvens. E aí as tropas, dragões, serpentes, correndo para lá para resistir. Nós não podemos entregar não. Só que o terror estava assim, só que já estava mais com medo. E tinha fuga de milhões agora, era dragão, serpente, era tudo. Só que agora essa força estava mais concentrada. E Deus pega e me entra lá dentro. E no que Deus me entra lá dentro, lá na toca, onde é que foi decidido a morte do anjo, que Deus ia colocar autoridade sobre ele, e na morte também. E também era um sinal da tentativa de homicídio contra o que Deus ia levantar aqui no Brasil como presidente do Brasil. Foi lá que foi decidido. E Deus me levou lá dentro assim, e eu veio a mesona lá assim, igual eu falei para você, a abertura, ela é uma abertura, dentro dessa gigantesca estrutura, tinha uma abertura no meio dela, lá no interior dela, do tamanho de São Paulo, da capital de São Paulo, e tinha um certo vazio, né? E tinha toda a estrutura de proteção. E tinha uma mesona gigantesca assim, e os estrategistas, anjos, dragões, serpentes, estrategistas agora que eu estou falando, anjos de estratégia. Esse aqui, aqui vai, aqui não vai, aqui vai, aqui não vai, temos que fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que. E nisso deu o brado, eu escutei o brado do anjo, príncipe dragão, serpente, que bradou, que estrondou tudo, o Nordeste, a região amazônica todinha. Retirada! Quando ele falou retirada aí, que foi aquele desespero de fuga. Só que aí, essa força que está nessa tipo caixa de maribondo, eu tenho que... e o que foi que aconteceu? Nisso, ela está resistindo ainda. E aí o teto, eu cheguei assim, está organizando para fugir, porque foi dada a palavra para retirar. Só que aí, eles preparando para fugir, o comandante, o nosso príncipe, falou que é para nós se retirar. Eu cheguei na hora do frevor, quando ouviu a voz, então tem que retirar, só que tem que pegar os pergaminhos, tem que pegar tudo ali e tem que fugir. E na hora, quando ele está pegando o pergaminho ali, pegando os papéis aqui em cima da mesa, não tem o teto? O teto foi invadido por comandos especiais dos exércitos de Deus, tropas de elite, gente. As forças de Deus entraram lá como se fosse uma flecha, entrou lá dentro, entrou dentro dessa gigantesca estrutura, entrou como se fosse uma flecha, entrou como se fosse uma espada, e entrou toda a tropa lá dentro. E aí o fogo dos exércitos de Deus está vindo, a ofensiva, só que dava tempo dessas forças fugirem. Por exemplo, aqui está a abertura, as forças de Deus já tinham entrado aqui, só que faltava uma distância para chegar até aqui. Só que aí nessa abertura aqui, é igual aqui está os exércitos de Deus, gente, tem comandos especiais lutando lá na frente, comandos, tropas de elite. Gente, eu estava assim, não estava distante para as forças de Deus chegarem ainda, já estava lá dentro, só que a estrutura é muito grande, tem que enfrentar as forças dragões serpentes, que é valente, e vai tentar impedir. Na abertura, gente, do nada, estourou a abertura em vários pontos e entraram comandos especiais. Comandos especiais. Era centenas de comandos especiais entrando. E as forças das trevas, os anjos, dragões, serpentes. O lugar foi invadido. E eles pegaram assim, voaram
voaram nos anjos de Deus. Só que os anjos de Deus é tropas, como é que fala? Forças especiais tremendas, são comandos. Os anjos das trevas voaram neles, voaram que nem chame, só que voaram que nem chame. E os anjos de Deus, só que os anjos de Deus tinham um objetivo, pegar os cabeças. E os anjos de Deus, pá, quebrando eles no pau, rasgando. E só que eles tinham um negócio, pegar os cabeças. E os comandantes, os estrategistas que estavam com pergaminho aqui, ninguém pode ver isso aqui não, não esquece. Eles ficaram abismados na hora, assim, como é que eles entraram aqui, meu Deus do céu. No que está aqui, levou, eu estou falando com essa infração no meio da guerra, no fervor ali, na bagaceira total. Eu estava aqui, ó, o anjo das trevas vendo aqui, no que ele está vendo aqui, vendo um relâmpago aqui, pá! Quando eu olhei, era um anjo de Deus pegando a garganta, assim, jogou ele no chão, e os dois caíram no chão, e o anjo dragão serpente ficou tudo assustado, eles, assim no chão, e o anjo, desgramado, vem cá, pai. E voava demônio em cima dele, ele já pegava o demônio que rasgava, só que preso o anjo estrategista, dragão serpente, e o outro pegava o pergaminho aqui, e vinha a questão de demônio em cima dos, como fosse enxame, porque os comandos invadiram a toca que estava protegida pelos anjos dragão serpente, anjos de coragem tremenda de Deus. Eles invadiram lá, estavam um pouco longe, as forças de Deus chegaram para dar ajuda para eles. E os anjos dragão serpente partiu para cima deles, só que o desespero estava tão grande que tinha os dragão serpente já fugindo. E daqui a pouco, quando juntou aquele tanto de enxame dentro dessa toca contra os anjos de Deus, quando eu olhei, o fogo dos exércitos de Deus rebentou a parede, os exércitos que estavam na ofensiva. E eles, quando eles olharam, o fogo de Deus estava vindo lá, eles começaram a correr. E os anjos de Deus prendeu a maioria dos estrategistas. E os comandos pegaram os pergaminhos aqui, e o outro que veio assim, tinha uns que estavam bravos, tremendo. Ele pegou aqui a mesa aqui, pegou a mesa assim, meteu a cabeça na mesa, pá! E quebrou a mesa na cabeça, pá! O outro pegou a mesa assim, pá, quebrando tudo. O outro veio chutar a mesa para lá. O outro veio pegar a mesa assim, gente do céu, tudo brabo, anjo, comandos especiais, leão, gente, leão, tropas de elite tremenda. Eles invadiram lá, que estava cheio de demônio, comandos tremendos. Quebrou tudo, quebrou e pegou os dois. Só que aí, eu tô vendo e daqui a pouco, quando os demônios, os anjos da treva foram em cima deles, no que está aqui naquela coisa tremenda, tinha gente que fugia. Quando os anjos partiram para cima daquele tanto que nem chama em cima deles, na hora, quando eu olhei assim, não tem abertura, a abertura foi rompida pelo fogo da ofensiva dos exércitos de Deus. E quando os demônios olhou aquilo, eles soltaram os anjos, soltaram os comandos, porque os comandos tinham mais de 100 anjos em cima de um só, porque eles invadiram o lugar, foi mais de 100 anjos, dragão, serpente em cima de um anjo de Deus, que nem muito assim, ó, em cima dele assim. Só que aí, quando eu olhei, o lugar foi rompido pelo fogo dos exércitos de Deus, entrou lá dentro os exércitos de Deus, e eles, aquela correria, daqui a pouco Deus já me tirou para fora assim, e eu fiquei olhando aquela gigantesca estrutura, que chegava maior do que o estado do Pará, estava suspensa no ar, e eu vi ela gigantesca assim. Você olhava para cima assim, era vários e vários quilômetros de altura, chegava até as alturas, abaixo da prisão. Águas acima, ninguém sai, está todo mundo preso. Essas águas só se respeitam e se abrem para o nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo, e quem lhe pertence, a saber, a sua igreja verdadeira. Essas águas só se abrem para isso. E eu fiquei pro lado de fora assim, daqui a pouco eu vi só a estrutura, começou a pegar fogo, os buracos assim, ó,
E os anjos de Deus começaram a destruir de dentro para fora, assim, aquela explosão. Daqui a pouco a estrutura todinha veio assim, uma estrutura gigantesca. Era a maior que tinha, porque os exércitos foi tudo concentrado. Boa parte foi tudo concentrado naquele lugar, que era o lugar da decisão. E fez assim, ó. E foi caindo, caiu. Ela foi caindo. E os anjos que estavam aqui embaixo começaram a fugir aos milhares. Só que ela veio ruindo de alto a baixo. Ela veio ruindo de alto a baixo. E a pressão dos exércitos de Deus fazendo, ela veio caindo assim. E aqui o fogo de Deus, o fogo dos exércitos de Deus, brilhou aqui em cima. A labareda de fogo brilhou, que sinal que os anjos de Deus estavam aqui por cima já. E eles mergulhavam aos milhares para pegar os anjos, dragões, serpentes, que ainda estavam tentando negar da gigantesca estrutura que estava caindo sobre eles. A estrutura era feita de anjos, um em cima do outro. Um caiu em cima do outro. No que está negando aqui, daquele impacto de exército que estava, dos próprios aliados que estavam caindo sobre eles, os anjos de Deus mergulharam em cima deles na garganta e pegando, prendendo aos milhares. E a gigantesca estrutura veio de alto a baixo e caiu por cima das forças das trevas que estava descendo pela Guiana Francesa em terra. A estrutura caiu em cima da terra devastada e vazia. E toda a placa tectônica também ruiu. E agora os anjos de Deus começaram a perseguir os exércitos das trevas e prendendo. E os exércitos das trevas, eu não falei para você que tinha os buracos, milhões e milhões de buracos, que o Espírito Santo falou sim, que eram rotas de fuga dos exércitos das trevas que levam até as profundezas do inferno. Eram milhões de buracos, rotas de fuga, que os exércitos mergulhavam dos exércitos das trevas para fugir fugir para as profundezas do inferno. E eles mergulhavam nesses lugares, mergulhavam, milhares mergulhando, e os anjos de Deus pegando eles e prendendo. Tinha vez que os demônios iam mergulhar assim, os anjos de Deus pegavam e jogavam eles para um lado assim, caía na terra devastada e vazia. Tinha vez que os demônios mergulhavam, os anjos de Deus, se ultrapassar certos limites, os anjos de Deus não podem pegar eles. É uma lei da guerra. Só que eles mergulhavam, não tinha atravessado ainda o limite de profundidade, o anjo de Deus chegava em cima assim, batia a mão assim, e soltava um poder, e o poder dele pegava o anjo aqui, e ele pegava e fazia assim, e trazia o anjo para cima, e ele prendia o anjo. Ou então quando o anjo via ele, saía voando, correndo, e ele pegava o anjo. Quando pegava, e aquela devastação, e aquele terror de demônio fugindo para todo lado, aquele terror de demônio fugindo para todo lado, tentando escapar, e o desespero de demônio fugindo, de anjos de guerra, de Satanás fugindo, aquele desespero. E eles fugindo, tentando entrar nos buracos. Eram milhões de buracos, só que, por exemplo, o anjo está perseguindo o outro aqui, e é milhares, você multiplica isso por milhares de vezes, está perseguindo. Aí tem um buraco aqui, aí todo mundo concentra só num, aí não dá para entrar todo mundo ali, e os anjos de Deus faz festa prendendo eles. E aí os que conseguem fugir, aí desce para as profundezas. E tinha uns que tentavam entrar, o anjo de Deus puxava, colocava a mão assim, ó, parava ele, tirava ele para fora e prendia ele. E aí eles fugindo, aquele desespero total. Aí eu já falei para você do desespero, é como fosse eles fugindo na hora. Eu vi assim que quando caiu a gigantesca placa tectônica todinha, eu estava de longe, assim, eu peguei e olhei, aquela gigantesca coisa caiu, e eles foram se preparar para fugir. Eu vi que eles começaram a se mover, eu estava vendo distante, eu vi o todo assim, eu vi que eles começaram a fugir, e bem em cima assim, daquele fogo que estava por cima, o fogo dos exércitos de Deus que brilhou em cima assim, foi disparar tipo uma arma secreta, tipo um sonar, fez assim, ó, tum, e clareou, explodiu assim, deu uma luz sobre todo o Brasil, nos céus do Brasil, e atingiu a direção dos anjos, e os anjos das trevas, tentando fugir, perdeu um pouco a direção, mas ficou guerra eletrônica, como fosse guerra eletrônica. Eles tentaram mergulhar no buraco e não acertava direito o buraco para descer para as profundezas do inferno, e os anjos de Deus aproveitavam e pegavam eles. Tinha uns que o sonar estava mais ou menos, eles conseguiam fugir, só que quando o anjo de Deus não pegava ele, era um desespero de fuga.
E tinha uns que fugiam para o interior do Brasil, retirada para o interior do Brasil, para concentrar mais tropas de lá, aqueles milhares fugindo. Só que o lugar mais fácil que tinha para eles fugir eles escolhiam os buracos, porque os buracos estavam embaixo. E já a concentração de tropas que estava no interior do Brasil estava mais longe, era mais perigoso para os anjos pegar eles. Então eles escolhiam os buracos. E nisso Deus pega e me dispara para cima de Minas Gerais. No que Deus me dispara para cima de Minas Gerais, Deus me mostra os dois anjos brigando. O anjo príncipe das trevas contra o anjo príncipe dos exércitos de Deus, dessa classe de anjo. E o anjo de Deus topando com ele. Eu falei, gente, eu vi o anjo das trevas fugindo do anjo de Deus, e o anjo de Deus em cima dele de pau, e dava cada soco. Gente, foi um pau tão grande que esse anjo tomou. E esse anjo de Deus era o anjo príncipe. Gente, ele estava numa ira tão grande. Ele pegava esse anjo assim, dava cada soco na cara dele. Briga de leão. É briga tipo leão. Ele pegava assim, ai, pai, pai, pá, na cara desse anjo. Dava cotovelada nele, soco na cara dele. Pegava ele assim, ó, jogava ele nas montanhas assim, ó. Pá! E rebentava a montanha, jogava ele assim numa lagoa, assim, pá! Enchente, tragédias em cima de Minas Gerais. Falava só, vai ter tragédia em cima de Minas Gerais, porque esses dois anjos estão aqui brigando. Só que agora o anjo das trevas estava fugindo dele. E a fuga do anjo das trevas parecia que até que ele... Já viu quando o cara está tomado uma droga e fica louco? Esse anjo das trevas, ele estava louco, fugindo do anjo de Deus, do príncipe. O anjo príncipe das trevas, fugindo do anjo de Deus, louco de tudo. Ele estava louco, fugindo. Ele fugia aqui, o anjo de Deus voava na garganta dele e os dois caíam embolados na terra devastada e vazia. No que caía na terra devastada e vazia, ele se movimentava igual relâmpago. Aí o anjo de Deus ia em forma de relâmpago, para que você entenda. O anjo de Deus ia dar um soco na cara dele, ele negava e ia para o outro lado, só que o anjo de Deus era rápido, pegava ele aqui, pegou ele pelo pé aqui, e saiu arrebentando ele nas montanhas assim, ó. Pá, pá, morre, infeliz, morre, pá, pá. Meteu o pé na cabeça dele assim, que afundava tudo assim. E ele, ai, o anjo de Deus, morre, infeliz. Pegou ele pelo aqui, ó, e jogou ele assim, ó, tá, na montanha, assim, que estourou tudo. Ele caiu assim, desesperado. Ele caído assim, e o anjo de Deus caminhando para cima dele assim, eu vou te esbagaçar, maldito, vou te destruir, vou te exterminar agora. E ele, arrastando. E ele levantou, fugiu, o anjo de Deus em cima dele, pega e jogava ele no chão de novo, e porrada, arrebentando ele tudo. Dava cada chapada na cara dele, assim, a cada chapada que ele voava lá longe. E ele caía e olhando para trás, correndo, e voava nele, pá, os dois de novo, que nem tigre em cima de uma hiena, aí o anjo de Deus na cara dele, assim, de soco na cara, assim, cada soco na cara dele. O anjo de Deus, você não morre não, desgraçado, morre, infeliz. Aí daqui a pouco, o anjo de Deus tentando prender ele ali, ele pega e foge, e entra, ele conseguiu fugir, entrou no desfiladeiro. No que ele entrou no desfiladeiro, o anjo de Deus atrás dele assim, e se chocou contra ele no desfiladeiro. Pá! No desfiladeiro, e os dois se rebentou de novo no chão, e montanha caindo, e o anjo de Deus rebentando ele no pau. Pá! Ele segurava ele aqui no chão, assim, porrada na cara. A mão dele era mão de leão, com garras devastadoras, e dava cada chapada na cara dele, assim, o capacete dele tudo rasgado, a cara toda arrebentada. O anjo de Deus pegou ele, jogava ele na parede, jogava ele na mão, pá, e ele, pá, caiu. E ele estava na força de fugir, o anjo das trevas. E fugia que nem relâmpago, ele fugia assim, ó. Ele fugiu, o anjo de Deus ia socar ele aqui, ele negava e fugia para cá. Só que o anjo de Deus era rápido e pegava ele, socava, pá, e ele caía do outro lado. Igual aquela parte lá, a coisa que eu mais posso me aproximar aqui, é aquele filme que tem do Predador, que o Predador pega o Arnold Schwarzenegger e rebenta ele no pau. Só que o que eu estou falando aqui é anjo príncipe lutando contra anjo príncipe. O anjo príncipe de Deus
rebentando o anjo das trevas no pau. E o anjo das trevas fugindo dele. Aí o anjo das trevas pega e mergulha num desses buracos. A largura do buraco era um quarteirão. O anjo das trevas tinha a altura de um prédio de 30 andares. Ele mergulha nessa abertura e o anjo de Deus chega bem em cima, assim, ó, e mete a mão assim, ó, uns 50 metros que ele estava acima do buraco, o anjo de Deus. O anjo das trevas mergulhou no buraco para ir lá para as profundezas do inferno, porque se ele ultrapassar certos limites desse buraco, o anjo de Deus não pode pegar ele. É uma lei da guerra. E aí ele mergulhou e o anjo de Deus chegou bem por cima, assim, uns 50 metros. Você chegou rápido, meteu a mão assim, pá! E soltou um poder aqui, segurou o anjo das trevas aqui. Lá embaixo eu cheguei na hora, Deus me transportou para lá assim. Quando o anjo de Deus fez assim, eu olhei para baixo, soltou um poder da mão do anjo de Deus e prendeu o anjo das trevas. E ele começou a suspender o anjo das trevas. O anjo das trevas veio subindo. Quando ele chegou bem na toca, bem no buraco ali, eu olhei bem a cabeça dele, minha visão disparou, eu vi a cabeça dele assim, quando ele olhou para o anjo de Deus e ai, velho, voou, e o anjo de Deus atrás dele. Foi, o anjo de Deus mergulhou nele de novo, os dois caiu e se chocou na terra devastada e vazia. Pá! Os dois se rebentando, tudo, e o anjo de Deus soca na cara dele. Pegava no pé dele assim, cai, não tem as montanhas. Vai, infeliz! Só que eu falo, morre, ele estava bradando igual leão. Ele... E pisando na cabeça dele. E o anjo das trevas no chão. E o anjo Deus, vou te exterminar, desgraçado! Maldito servo do diabo, vou te exterminar! E ele, pá, fugiu. O anjo de Deus em cima dele de novo, daqui a pouco ele fugindo. Ele pega e mergulha no buraco. Ele mergulha, ele tomou mais distância do anjo de Deus, ele usou um poder de fuga, de velocidade tremenda. E o anjo de Deus também usou um poder de velocidade, só que eu vi que o anjo das trevas ficou mais longe dele. Ele pegou e mergulhou no buraco. No que ele mergulhou no buraco, ele entrou. E aí o anjo de Deus está vindo atrás. E eu vi que ele foi chegando próximo do limite onde é que o anjo de Deus não pode pegar ele. Só que antes dele chegar, quase que ele chegou nesse limite aí. Fica como se fosse uma navalha. Não tem a navalha? Que você olha assim, nossa, essa matemática aqui. Estou falando na divisão. Quando ele foi, tá chegando próximo daquilo lá, como se fosse uma matemática assim. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? O anjo de Deus meteu a mão assim, pá! E eu cheguei o Espírito Santo me transportou para lá assim, eu bati o olho para baixo assim. Minha visão disparou, a mão do anjo soltou um poder, pegou o anjo lá embaixo, ele estava descendo assim, ele só segurou aqui. O anjo de Deus pegou assim e começou a suspender ele para cima. Na hora ele pegou um poder de Satanás que estava lá embaixo, sei lá o que foi que deu o poder para ele, então ele usou o poder dele mesmo, ele começou a descer. O anjo de Deus pegava e suspendia, tentava suspender, só que ele estava medindo força agora, entre dois poderes, para ver se ele descia ou o anjo de Deus subia ele. Ele estava naquela. E tentando subir, só que vinha uma força que dava poder para ele, uma força diabólica do inferno, que dava poder para ele descer. Só que aí o anjo de Deus, usando o poder dele aqui, estava suspendendo ele e virou aquela, subindo e descendo no abismo, no buraco. E estava bem naquela região difícil ali de você falar assim, ó, tá na região que não pode pegar, ou está na região que pode pegar. Ficou bem naquele lugar ali difícil e ficou aqui, o anjo de Deus tentava suspender ele com o poder dele aqui, e viu uma força maligna do inferno que dava poder para ele descer para baixo, para ultrapassar o limite. E estava naquela divisão matemática ali, difícil. Aí eu estou vendo aqui, na hora, o anjo de Deus só fez só assim, ó, com a mão esquerda assim, ele pegou e fez só, pá! No que ele fez assim, desceu um diadema assim, pum, segurou o anjo das trevas, assim, e aí foi passando o tempo, esse anjo das trevas foi passando o tempo, porque ele estava preso, ele ficou preso assim, foi passando, é como se fosse que ele entrou numa gaiola, difícil dele sair, e ele, aí daqui a pouco eu estou vendo aquilo, ele com diadema,
Aí daqui a pouco eu pegava assim, eu estava em cima essa abertura que ele estava era em cima de Minas Gerais. A perseguição toda, a luta dos dois e a fuga foi ali em cima de Minas Gerais. Aí eu tô aqui em cima aqui, e o anjo de Deus aqui com a mão assim, ó, com a mão assim, ó. Aí eu peguei e corri o olho no Brasil. No que eu corri o olho no Brasil, as estruturas do Brasil, como que essa organização, eles chamam de partido, essa ideologia luciferiana que tomou conta do Brasil inteiro, eu via que havia movimentação para livrar o príncipe que estava preso. Só que agora você tem que entender. Você viu que ele foi preso? Eu não falei que o que acontecia em cima ia acontecer embaixo? O rei que governava, o rei que realmente governava o Brasil, estava preso. O rei literal do Brasil estava preso. Que governava realmente o Brasil estava preso. E agora os dois estão presos. Você viu? E aí o que foi que aconteceu? Eu vi a movimentação de todo o Brasil, dos aliados. A estrutura está tão bem amarrada no Brasil que eles controlam tudo. E eu vi que o movimento era para livrar o rei que estava preso literal no Brasil. E também o movimento da potestade do ar que estava no interior do Brasil. Você viu que eles fugiram para o interior do Brasil. A maior parte fugiu pelo interior do Brasil. A outra parte fugiu pelos buracos. E milhões foram presos. Trabalhavam para que, porque como que o anjo estava no limite da proteção que não pode pegar, estava naquele limite, naquela matemática difícil ali, começou a trabalhar, começaram a usar a diplomacia para livrar ele, e livrando ele, era dois, eu tenho que falar aqui, você tem que entender sempre dois, é o príncipe do ar e o governante literal do Brasil, os dois estavam presos, só que havia uma movimentação para livrar os dois, movimentação do poder da potestade das trevas e movimentação do poder terrestre para livrar o governante da nação, que estava numa gaiola e ia ser fechado oficialmente, só que estava naquela luta para livrar. E aí ele está aqui preso aqui, no movimento que eu olhava para o Brasil, eu estava aqui de cima assim, eu olhava o movimento dos aliados, agora estou falando o Brasil, eu vi os estados, senti os aliados humanos mesmo aqui trabalhando para que o rei fosse solto. Aí daqui a pouco, no que está trabalhando, e também na potestade do ar, trabalhando para livrar o príncipe deles, é o príncipe das trevas da potestade do ar, e o rei o príncipe que governava o Brasil literalmente, humanamente falando, você já sabe quem é. E daqui a pouco ele está aqui, ó. Aí conforme eles trabalham lá, daqui a pouco ele só fazia isso assim, ó, e pá! Se soltou do diadema da prisão do anjo. No que ele se soltou, só que havia coisa contra ele, e ele pegava, e eu pegava e olhava de novo para o Brasil e tinha outras leis para prender ele, e havia outra movimentação de justiça que para condenar ele, que ele era culpado, que ele estava fazendo coisa errada e ele deveria ser humilhado para todas as nações. E essa ordem não foi daqui, ela veio de cima. Só que o que é falado em cima é cumprido embaixo, então tu tem que obedecer à voz superior de Deus. Em resposta à profecia desse pastor e profeta Silas Malafaia, da igreja do Brasil inteira. Eita, igreja de Jesus maravilhosa, glória ao nome de Jesus, que é o Senhor da igreja, o Filho da mulher, a igreja verdadeira, o filho varão, né? E aí ele pegou e se soltou e ele tentou mergulhar. No que ele tentou mergulhar, o anjo de Deus segurou ele aqui de novo aqui, e agora ele estava solto de novo, e o anjo de Deus pegou e segurando ele aqui, né? E aí eu ocorreu no Brasil, e havia outras forças para condenar o rei que destruiu a nação, o rei que roubou, que é envolvido com o poder luciferiano, a organização criminosa que governava aliado com o governo. E daqui a pouco
o movimento das leis que tinha que prender esse e fosse humilhado no mundo todo, veio uma, na hora, tem que prender de novo, daqui a pouco o anjo só fez assim, ó, olhou assim e meteu a mão. Ele viu o movimento e eu vi que ele tinha observado alguma coisa, ele pegava, olhava para baixo, não assim, meteu a mão direita dele aqui, daqui a pouco desceu um diadema e pá, segurou esse anjo, um diadema. Outro diadema. O outro diadema estourou, né? Ele soltou, mas daqui a pouco veio outro diadema e segurou ele aqui. Aí eu olhei de novo, e de novo o pessoal tentando livrar ele, só que ainda ele não tinha levado a condenação verídica, a condenação, sentença total. E de novo o pessoal tentando tirar ele, tentando o movimento no Brasil. No Brasil eu olhava assim para os estados e o movimento do poder de justiça tentando tirar os aliados desse poder luciferiano, tentando tirar ele. Daqui a pouco eu olhei de volta assim do buraco de novo, e o poder que estava no movimento no Brasil e o poder da potestade do ar, aí você sempre tem que colocar o príncipe e o rei também estava preso. Daqui a pouco ele pá, soltou de novo, ele soltou do diadema e tentou fugir, o anjo de Deus pegou e pá, e eu tinha uma força diabólica que tentava puxar ele para baixo, mas a força do anjo de Deus também tentava subir ele para cima. Ficou naquela, sobe e desce, ficou assim, subindo e descendo. E assim depois voltava, e assim no buraco, eu olhava lá no abismo, eu via ele subindo e descendo. O poder do anjo de Deus fazia ele subir. O poder das trevas dava força para ele descer. E ficou naquela, subindo e descendo. Aí até na hora que eu peguei, corri o olho assim no Brasil de novo, e os poderes, aí veio a sentença, que é o poder superior, que já veio de Deus e falou assim, agora é para ser preso. Aí foi lavado a sentença, que seja preso, que seja humilhado, que todas as nações vejam o que esse Nico fez, que todos vejam que ele é culpado tanto o anjo das trevas quanto o rei que realmente governava o Brasil. E que todos vejam o que ele fez. Pecou contra Deus, é aliado do mal e destruiu essa nação, e ele é culpado da destruição dessa nação. Aí quando o anjo viu assim que foi dada a sentença, e a sentença veio de cima, veio de Deus primeiro. E aí a humanidade aqui, as leis veio. Aí quando o anjo de Deus ouviu isso aí tudinho, ele pegou, só fez só assim, ó. Pá! No que ele colocou a mão assim, desceu um diadema gigantesco, assim, prendeu o anjo, o dragão, serpente. Um diadema inquebrantável. Aí ele ficou preso. Só que ele ficou preso, e aí eu olhava para o Brasil e para cima, para os que estavam no interior do Brasil, das forças das trevas, e eles se movimentavam para colocar direito sobre ele. Agora, aqui que está. Ele ganhou direito, você viu que ele ficou preso? Ele ficou preso, só que ele ficou preso, mas ele ficou preso naquele túnel, naquele buraco. Eu falei para você que se ele conseguisse ultrapassar certos limites, que era o pleno domínio mesmo, o domínio verídico das trevas, que já pertencia ali às trevas, estou falando uma coisa literal. O buraco, ele chegava até uma certa distância. Até uma certa distância, os anjos de Deus podiam até mergulhar lá para pegar, só que ele chegou bem numa divisão ali, que se ele ultrapassasse, o anjo de Deus não podia pegar. Mas ele chegou numa divisão tão assim, difícil de falar assim, tá aqui... E havia, não, ele tem que ficar preso, mas ele tem que ficar preso aí. Ele pode ficar preso, mas como que você viu aí? Então ele tem que ficar preso aí. Ele tem que ficar preso nesse buraco. Ele não pode descer para lá, mas também ele tem que ficar preso nesse lugar aí. Aí você viu então que ele ficou preso, mas ele ficou preso nesse buraco. Não no pleno domínio. Ele ficou preso numa certa distância que podia até pegar ele. Só que ele ficou num lugar que era como se fosse uma navalha, tá ou não tá? Aí por isso que ele teve direito. E também por causa que a estrutura que ele comandava, da ideologia dele, era muito grande, governava, controlava tudo no Brasil. Era uma luta tremenda. Os que tentaram prendeu ele. Só que agora existe uma força para
Não, ele tem que ficar preso aqui, não sei o quê. Ele ficou preso, só que ele ficou preso dentro desse buraco. É aqui que está. Ele ficou preso. Ele pôde ficar preso aonde? Esse príncipe dragão serpente. Ele ficou preso no lugar que entra anjos demônios, já dentro dessa área que leva até as profundezas do inferno. Só que ele ficou preso numa área que ainda não era o lugar assim tenebroso, ele ficou numa certa distância onde os anjos podiam ir pegar, naquela área ali, quase na fronteira. Por isso que não é até para descer lá, porque como que vai descer? Porque a coisa parecia que ele estava no meio. Ele ficou preso nessa área que leva até o inferno. Esse anjo ficou preso na área que ele estava mais quase, né? Só que ele estava um pouco à vontade, tinha direitos. Porque ele olhava para baixo, ele viu o inferno lá embaixo, então ele estava assim, eu estou aqui, mas eu estou vendo aqui, né, o inferno aqui, e aqui tá os espíritos ali, só que eu estou preso aqui. Esse buraco, essa abertura, essa porta, esse caminho, essa ideia. Você está vendo que o buraco levava até o inferno? Quem estava preso lá? Quem estava preso nesse buraco que levava até o inferno? Esse caminho, a mesma coisa que eu estou falando. O buraco é um caminho, o buraco também é uma ideia, o buraco também é uma ideologia, o buraco também é uma crença. E agora eu vou jogar para cá, para o rei que estava preso. Quando o rei iníquo e perverso ele foi preso, ele ficou preso aonde? Eu não falei para você que o buraco levava até o inferno? Eu não falei para você que o buraco é uma ideia? Eu não falei para você que o buraco é uma ideologia? Eu não falei para você que ela é uma organização secreta? Onde é que ele estava preso? Em qual instituição? E essa instituição é comungada com quem? Que boa parte desses que fazem parte dessa instituição está ligado nela. Tá vendo? Então, essa ideia dessa organização, quem entra nessa organização secreta, é um caminho para o inferno. Entendeu? Levado até o inferno. Eu estou falando que ele ficou preso numa instituição, num prédio de uma instituição. E o que se tem informação é que essa instituição está lotada de gente que faz parte dessa religião luciferiana. Essa religião secreta, ela é esse buraco que leva até o inferno. É o caminho do inferno. Então você viu? Leva até o inferno. Entendeu? Deu para você entender aqui, né? Eu estou falando em duas. O príncipe da potestade do ar e o rei que governava o Brasil. E foi promulgado. Que ele seja humilhado, que ele seja envergonhado diante de todas as nações. E que todas as nações vejam o que foi que ele fez. Ele é aliado de Lúcifer, ele é iníquo, ele é culpado. E aí daqui a pouco foi promulgada a lei que ele fosse envergonhado no mundo todo. Ele foi envergonhado no mundo todo. E diante dos anjos também o príncipe das trevas foi envergonhado do mal que ele fez. E mostrou tudo o que ele fez. E tanto de cima quanto o rei que governava o Brasil, que ele fosse envergonhado. Só que havia luta para que ele fosse... Havia grande luta, eu olhava para o Brasil, e havia grande, porque ele era uma estrutura, o Brasil era uma estrutura muito controlada por essa ideologia luciferiana, que eu chamo de esquerda. É espiritual também, a potestade do ar controlava demais o Brasil. Você viu que os anjos venceram
no começo ali do Nordeste, metade do Nordeste e boa parte da região amazônica. Só que agora eles tinham que entrar para controlar todo o Brasil. Só que eu tô falando de controle, só que você viu que o outro anjo estava indo no sentido a Brasília. Você viu que então que o Brasil ele foi tomado pelos exércitos de Deus. Só que essa tomada era a tomada de poder, mas as estruturas de poderes de vários lugares chaves da nação estavam na mão dessa organização luciferiana, com exceção do Sudeste. O Sudeste foi tomado plenamente. O Sudeste, no começo da ofensiva, o Sudeste foi tomado plenamente e as estruturas do Sudeste estavam sendo organizada por quem dava mais liberdade para a igreja. O Sudeste, eu via que a ofensiva à guerra acontecia, só que no Sudeste ela já não acontecia. O Sudeste, na fronteira, ele atacava, porque o Sudeste todinho tinha sido controlado e já tinha gestão das forças de anjos de Deus. O que aconteceu com o Sudeste? Para você que tem certa informação da estrutura e da conjuntura nacional, o que foi que aconteceu com o Sudeste? E o que tem acontecido até agora? E o que foi que aconteceu com o todo do Brasil? Foi tomado o poder, só que a estrutura todinha é regida por boa parte dessa religião luciferiana. E o que aconteceu com o Sudeste? O Sudeste foi tomado de assalto e toda a estrutura do Sudeste está sendo controlada e gerida gradativamente de uma maneira mais forte para sanar as estruturas do Brasil. E com isso, a liberdade de crença. É por isso que eu falei no outro vídeo. Direita e esquerda. Quem está do lado da direita, que Deus mostrou lá assim, mostrou por uma divisão, quem está do lado de Deus, está com a maior liberdade. Mas Deus pegou e mostrou que a esquerda já é o caminho para as profundezas do inferno. Entendeu? Aí você vai ver no próximo vídeo. Aí agora que foi bem explicado, né? Você vai ver agora no próximo vídeo. Gente, no próximo vídeo você não pode perder. No próximo vídeo eu vou falar aquela parte lá que os exércitos de Deus, foi no vídeo 8, vê o vídeo 8, principalmente para esse pastor Silas Malafaia. Vê o vídeo 8, que eu vou dar agora a ira de Deus, que você não viu? Eu não estou falando assim, oh, glória a Deus, glória. Ué, por que eu não estou falando isso aqui? Gente do céu, aquilo que aconteceu no vídeo 8, que eu contei no vídeo 8, que eu olhei, Deus me deu discernimento e veio a palavra quase covardia dos exércitos de Deus. Eu não falei para você, não está acontecendo tudo isso aqui, o anjo não está preso. O anjo de Deus, o príncipe de Deus, não está com a mão aqui e o príncipe das trevas não está preso lá embaixo. E o governante da nação que governava, era ele que tinha realmente o poder. O governante literal do Brasil também estava preso. Estava sendo envergonhado e o tempo agora ia passando. Eu não falei para você do vídeo 8 lá que Deus me deu discernimento de general e mandou olhar para o exército e viu parecendo a palavra covardia, quase ela veio. Gente, eu estou aqui. Eu olhei lá para a Guiana Francesa. Meu Deus do céu! O Deus dos exércitos correu para cima do exército dele. Correu para cima do exército dele. A labareda de fogo pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Deus não é brincadeira, não. Deus não é brincadeira. Deus não tem prazer no covarde. Deus não tem prazer no covarde. Olha o anjo aí, irmão. Olha o anjo aí. Você vai ver no próximo vídeo. Deus foi para cima do exército dele, estava numa ira tremenda.
tremendo que vou falar no próximo vídeo. Tá perto de acabar já, tá nas últimas aqui. O próximo vídeo agora vai ser tremendo, tremendo. Você que prega a palavra de Deus, você que... Eu não posso nem falar como é que fala, com o ímpio, com aquele maldito, com aquele que só Deus para ter misericórdia. Eu não tô falando isso não. Estou falando para a igreja, para aquele que Deus tem a chamada na vida dele. Para você que tem propósito de Deus na sua vida, você tem que ir para frente, você tem que lutar, enfrentar o inimigo, porque Deus não é brincadeira, Deus não tem prazer no covarde. Vai ser no próximo vídeo agora. E o que aconteceu? Você viu que eu falei que Deus correu para cima do exército dele. E foi uma labareda de fogo, pegou todo mundo. Só que você tem que ver o que foi que aconteceu. E o que acontece em cima, acontece embaixo. Guiana Francesa, cobrança da covardia. Guiana Francesa. O mal dessas 3 armas vai encontrar elas. Cobrança por causa da covardia. Deus não tem prazer no covarde, não. E não tem desculpa, não. Não tem desculpa para eles, não. Eles acharam que ia se dar bem, né? Vai ver então. Fronteira com a Guiana Francesa. Vou contar no próximo vídeo. Fica com Deus, até mais.